injustiças, mortes, policiais corruptos, justiceiro, Muse, Fisk tentando ser prefeito e a encruzilhada de Matt Murdock. Os episódios 3 e 4 de Demolidor nos trouxeram muitas coisas interessantes e uma série de óticas diferentes sobre os acontecimentos. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então, editor, roda a vinheta. Fala, galera! Tudo na boa? Thiago Zavo na área. Galera, eu sei que a gente ainda tá no começo do ano, né? E muita coisa deve aparecer por aí nos streamings, mas se a série do Demolidor não for a melhor série do ano, com certeza vai ficar dentre as melhores. Não tem um episódio ruim até agora. As lutas, a trama, as investigações, a preparação para um possível plot, as atuações, galera, tá tudo muito bom. Nós trouxemos a nossa impressão sobre os episódios 1 e 2 há alguns dias atrás, o que, na minha opinião, eles não são nem melhores e nem piores do que esses dois últimos episódios. Eles são diferentes, mas são incríveis quando a gente pensa numa série de super-herói. E hoje a gente vai trazer a resenha sobre os episódios 3 e 4. Só que antes da gente ir pro vídeo, já vamos direto pro nosso ritual. Então, já deixa o seu like, compartilha com os amigos, deixa um comentário, porque isso tem ajudado demais o nosso canal. E caso você ainda não seja inscrito, já se inscreve no canal. E claro, já que vai se inscrever, clica no sininho para receber as notificações e também sigam a gente nas redes sociais, porque lá a gente continua uma parte da resenha que a gente tem aqui. Obrigado demais por vocês que estão acompanhando o nosso conteúdo e ajudando a gente a crescer seguidor por seguidor, passo a passo. Galera, vocês são demais. No episódio 3, a gente teve o foco total no julgamento do Héctor Ayala. Algumas coisas aconteceram ali, né, adjacentes ao episódio e essa parte do julgamento, mas o foco foi total nisso. E, galera, tem uma coisa muito interessante nessa série, que direto a série traz pra gente qual que é a opinião pública em relação aos vigilantes, em relação à atuação do prefeito, em relação ao que está acontecendo na cidade. Isso é muito bacana porque ele traz um contraponto com o que a gente vê acontecendo com os personagens também. E o que a população, a cidade acha a respeito disso. Nos quadrinhos isso acontece com muita frequência, né? Não é à toa que às vezes a gente vê um Homem-Aranha indo conversar com uma criança, a gente vê de repente um Capitão América trazendo esperança. Então essa voz da população é muito ouvida e eu achei uma sacada genial para essa série. E durante o julgamento, deu para ver nitidamente que o Matt estava se esforçando muito para evitar que o Tigre Branco fosse preso. A gente conseguiu ver ali um momento de argumentação, tanto da acusação quanto da defesa. Parecia uma série jurídica, né? A gente já cheguei a compará-la, né, com Sul. Né? Essa parte jurídica na série ficou muito legal. Realmente mostrando não só o lado do Demolidor, mas esse lado do Matt Murdock, que no momento, né, desistiu de ser o Demolidor. Então esse foco ficou muito legal. E a gente conseguiu ver, né, ele tentando evitar que o Ayala fosse preso por conta do assassinato do policial, que na verdade não foi um assassinato, foi um acidente. A forma como eles tentavam trazer, né, o olhar da polícia, o olhar do advogado de acusação, puta, absoluto cinema. E então ele consegue, né, aquela testemunha, um informante que estava apanhando lá dos policiais, e a forma como eles tentam trazer esse informante para dentro do julgamento foi muito legal. Só que aí, né, algo que o Matt não esperava aconteceu. O cara simplesmente foi lá, mentiu, provavelmente com medo da retaliação da polícia em cima dele, e a única alternativa do Matt foi chegar e revelar a identidade secreta do Héctor Ayala como Tigre Branco. E antes do veredito por parte do júri, tem uma parte nesse episódio que eu achei genial. O Matt entra sozinho no tribunal, ele deixa a bengala, 2 bancos atrás, senta 2 bancos à frente, ele para, olha, fica olhando em volta. E tanto nos quadrinhos como na série do Demolidor, que era da Netflix, uma coisa que faz parte da personalidade do Justiceiro é que ele é muito devoto a Deus. Né? Ele tem ali a fé dele, é inabalável. E em vários filmes a gente vê quando as pessoas estão meio que sem esperança, até mesmo em Supernatural, entre outras séries e filmes, a pessoa quando tá sem esperança, às vezes vai até uma igreja, senta, para ali na frente do altar
e fica refletindo, orando e afins. E isso me remeteu muito a essa parte da cena do Matt, onde ele chega no tribunal, ele senta e ele fica ali, só, né, parado, e meio que demonstra de uma forma filosófica que a fé dele tá no sistema, a fé dele tá na lei. Ele acredita que a lei vai fazer o que precisa ser feito. Embora ele quisesse jogar, embora ele quisesse que o mercenário, quando ele jogou o mercenário do telhado, o mercenário tivesse morrido, ele conseguiu ver a justiça sendo feita. A gente viu isso no primeiro episódio. E aqui, de novo, né, ele tá ali parado, colocando, né, a fé dele no sistema. E realmente, né, a justiça foi feita. Só que o que ele não esperava, né, e deveria esperar, é que a partir do momento que você revela a identidade secreta de um personagem, você coloca um alvo nas costas dele e nas costas das pessoas que ele ama. E aqui eu tenho que abrir um parênteses muito importante pra Disney e pra Marvel. Que a Disney às vezes evitava colocar excesso de sangue e afins, e galera, tanto no primeiro episódio a gente viu a morte do Fog Nelson, o sangue espirrando na Karen Page, a gente viu o Justiceiro derrubar o mercenário de cima do telhado, caiu de cara no chão, e aqui, após a liberdade, né, a absolvição do Hector Ayala, a gente viu ele tomar um tiro a queima-roupa na cabeça. De verdade, eu não esperava, né, que a Disney fosse ir por esse caminho, e fiquei muito entusiasmado. Não com a cena em si, mas é porque é o que a gente vê às vezes acontecendo nos quadrinhos. E, puta acerto da Disney. Tá indo muito bem a série. A Disney não está com medo de mostrar cenas, e eu curti bastante. Principalmente pelo fato de que a Disney tá sendo bem fiel ao como a Netflix começou a série do Demolidor. Né? Porque, afinal de contas, são heróis urbanos que têm que lidar com, né, diversas situações no dia a dia, e que às vezes não dá para acabar só no diálogo. Então tem morte, tem violência, e foi bem explícito, tá respeitando o legado da Netflix. E eu achei isso genial. Já no episódio 4, ele começa, né, trazendo ali um review do que aconteceu no episódio 3, e já coloca o Matt dentro do necrotério, né, indo buscar informações sobre a morte do Hector. E já nessa primeira parte, a gente vê que ele tem uma conversa com a sobrinha do Hector, né? Que tá chorando, tá triste e afins. E nos quadrinhos, ela se transforma na Tigresa Branca. Então é bem possível que a gente deva ver essa evolução dela, né? Talvez na série, talvez façam alguma coisa para ela no futuro, ou talvez o que eu achei, tava até comentando com um amigo meu esses dias, que eu achei que o projeto, né, dos Jovens Vingadores tinha ficado para trás. Mas a gente já viu a Kamala, a gente já viu a Kate Bishop, a gente já viu o Icano, a gente tem ali a Riri Williams, agora, né, a gente tem a Tigresa Branca. Então, né, os Jovens Vingadores estão espalhados dentro do MCU. Não sei se em algum momento a Marvel vai fazer isso com o plano A, plano B. Não sei se eles vão deixar pra lá, principalmente depois do possível reboot que a gente provavelmente vai ver em Vingadores Doomsday. Aliás, após Guerras Secretas. Mas, pra quem não sabia, essa personagem ela assume o manto do Tigre Branco, mas na versão feminina da Tigresa Branca. Então, quis trazer essa informação pra vocês. E aí, logo na sequência, a gente vê mais um vislumbre do Moose, né? Que é esse psicopata que faz artes, né, com o sangue das vítimas. E, por enquanto, a série ainda não aprofundou nele, né? Mas cada vez mais a gente vê... Primeiro a gente viu alguns resquícios em parede. Não sei se vocês notaram, mas tanto na arte daquele grupo, né, que venera o Justiceiro ou o modus operandi do Justiceiro, quanto em algumas artes espalhadas pela cidade, sempre a gente vê embaixo a assinatura desse Moose. Então pode ser que a gente tenha ele como um vilão principal nesse primeiro momento, não no Fisk, o que muita gente está esperando, e acredito que nos próximos episódios a gente deva começar a ver um pouco mais dele, possivelmente o embate dele contra o Demolidor. E o episódio, ele foca em 3 pontos interessantes, né? A investigação do Matthew sobre a morte do Hector Ayala, o Wilson Fisk fazendo terapia de casal com a Vanessa e tentando ser prefeito, e o encontro do Matthew com o Justiceiro. E um ponto que eu acho interessante dessa série também é que ela tá usando muito a percepção e os sentidos do Matthew Murdock. Tanto é que ele vai até o local do crime, né, onde o Hector foi assassinado. Aí, pela percepção dele de som,
né? Com uma garrafinha rolando, caindo pela escada. Ele ouve ela caindo até a hora que o vidro encosta numa coisa metálica, ele desce até lá, encontra o fragmento, né, da bala. Putz, é muito legal. A hora que ele tá interrogando o policial, né? Interrogando não, a hora que ele provoca o policial pra ver se o policial foi o responsável ou sabe quem são os responsáveis pela morte do Hector. Ele ouve as batidas do coração do policial e vê que o policial não tá mentindo. E, putz, eu tô achando essas sacadas da série geniais. Por quê? Eles meio que abaixam o ruído ao redor e focam naquilo que o Demolidor quer ouvir, fazendo com que a gente tenha essa imersão das percepções do Demolidor. Eu tô achando isso brilhante. E falando dessa terapia de casal do Fisk, ele tentando ser prefeito, a todo tempo a série mostra que o Fisk tá tentando se manter calmo. Ele tá conversando, ele tem uns tiques, né, de trauma, que ele fica ali mexendo as mãos. Então a todo momento ele mostra ele na terapia com a Vanessa, e assim, mexendo as mãos, nervoso. Quando ele vai ouvir as crianças cantando. E, puta, essa cena foi muito... foi um alívio cômico muito legal. Porque a atuação do Vincent D'Onofrio, né? Imagina, um rei do crime, um cara totalmente impaciente, agitado, parado, vendo crianças cantando. Ele que também, além de tudo, é um cara refinado, que gosta de ópera, afim, vendo as crianças cantando meio desafinadas, assim, sabe? Ele olhando assim em volta, vendo que ele estava totalmente desconfortável de estar ali, sabe? Se ele pudesse, ele matava todo mundo que estava ali ao redor para poder sair fora. E depois, né, ele vai para um outro lugar, se eu não me engano era da Letônia, esqueci o nome do país, mas é um evento, né, relacionado a um outro país, e as pessoas começam a cantar a mesma música. E ele olha em volta, assim, não dá, e não quer que aquilo aconteça. Tanto é que até a professora, ainda no momento das crianças, chega para ele e fala: ah, não, agora elas vão cantar. Ele, não precisa não. Não canta não, tô indo embora. E vocês foram ótimos, e ele sai, sabe, irritadíssimo. Também dá pra ver ele perdendo a paciência, enquanto ele tá tentando, né, fazer com que as docas, né, sejam reformadas e afins. Agora, um ponto pra mim que chamou muito a atenção foi ele se segurando enquanto tinha a conversa com o Daniel, que deixou algumas informações vazarem que depois vieram a público. E a todo momento, quando ele tá conversando com o Daniel, eu penso, meu, ele vai esmagar a cabeça desse cara. Nossa, ele vai matar esse cara de muita porrada. Mas não. Ele se controla, tem até empatia, todo mundo erra, não sei o quê. Só que ele também deixa o recado. Se você fizer isso de novo, vai ser a última coisa que você vai fazer na tua vida. Então, assim, é legal esses contrapontos que a série tá trazendo relacionado ao rei do crime, que a todo momento ele flerta com o lado insano dele. Da mesma forma a gente vê acontecer com o Matthew. Se vocês assistirem o episódio novamente, você vai ver que direto o Matthew flerta com o fazer justiça com as próprias mãos. E, sabe, é como se colocasse sempre os dois em um contraponto. E isso é muito interessante, a série trazer essa ótica pra gente. Porque da mesma forma como mencionei anteriormente, que a série traz ali a visão da opinião pública em relação ao que está acontecendo na cidade, você vê o contraponto do Matthew e também do rei do crime. Isso é muito interessante. A própria cena, né, do Demolidor conversando com o Leroy Bradford, tem ali a primeira cena onde ele é preso por roubar pipoca, e a polícia comendo a pipoca que ele roubou enquanto ele tá preso, né? E tem uma hora que você pega até um pouco de ranço, né? Porque ele é folgado pra caramba na hora de conversar com o Matthew. Só que aí o que acontece? O Matthew vai lá, conversa com ele, tenta explicar no que ele se meteu e quais são os problemas, e o cara quer sair da cadeia. O Matthew vai, tenta trocar uma ideia, tenta tirar o cara, mas não consegue. Ele consegue 10 dias preso. Quando ele volta, os dois têm um embate, tem uma discussão e afins, até que o Matthew fica irritado, né, com o jeito, como é que eu posso dizer, o jeito folgado do Leroy. Só que aí o Leroy abre o coração pra ele, cara, eu passei por isso, eu cometi meus erros e tudo, e afins, só que, eu tava comendo comida da rua. Eu precisava, eu queria uma sobremesa, e eu gosto daquilo. E, putz, os policiais comeram a pipoca que eu roubei, né? E, putz, tem até uma sacada interessante a hora que ele fala dos Skrulls, né? Lembrou ali, né? Que normalmente uma referência, né, à invasão secreta, só que assim, acho que a Marvel quer esquecer disso, colocou só pra ter referência. Mas continuando esse diálogo, você vê que o Matthew para pra pensar que o que o Leroy tá dizendo tem um certo sentido.
Porque, porra, prenderam o cara por conta de uma pipoca. E se eu não tivesse aqui, o cara ia ficar 30 dias e tal. E beleza, tudo bem. Ele cometeu um crime, vai ser punido por aquilo. Só que o maior criminoso da cidade naquele momento é prefeito. Então o Matthew também tá entendendo que, cara, eu tô trabalhando, eu tô fazendo a coisa certa, seguindo o sistema, só que o sistema tá complicado, tá difícil, tá falido. Policiais corruptos, um prefeito é um bandido, gente, né, passando necessidade, cometendo delitos e afins. E, gente, tá tudo certo. Se por um acaso a pessoa cometeu um delito, não importa também, ela tem que ser punida. Só que ele vê que, tipo assim, tá indo só no lado mais fraco da corda, né? Só no lado mais fraco da corda que ela arrebenta. Então, a série tá trazendo pro próprio Matthew, né, essa percepção em relação a não vou dizer desigualdade, mas em relação aos problemas da cidade como um todo. E que talvez não seja como advogado que ele vai conseguir resolver tudo. Mas como eu falei pra vocês, o ponto alto desse episódio, pra mim, foi o bate-papo, né, o diálogo entre o Matthew Murdock e o Frank Castle. Pra mim, a aparição do Justiceiro nesse momento foi muito foda. Porque o Matthew só foi até ele porque existe, né, esse grupo que é meio que fã do Justiceiro que tá usando as mesmas roupas, aliás, tá usando pelo menos o mesmo símbolo, e o Matthew encontrou no fragmento que matou Hector Ayala, né, o símbolo que o Justiceiro costumava usar no peito. E aí ele foi atrás do Justiceiro, né, pra obter resposta. E galera, eu falei pra vocês, né, que as atuações estão brilhantes. E o Jon Bernthal, cara, esse cara é o Justiceiro. O jeito que ele vai pra cima do Matt, sabe, descontrolado, e o Matt, não, sou eu, Frank, sou eu. E o diálogo dos dois, o jeito marrento do Justiceiro. A hora que o Matthew fala, né, sobre esse grupo, né, que tá agindo como ele, que ele simplesmente chega e fala, esse bando de paga-pau, e não sei o que, sabe, como o pessoal ultimamente fala, a aura de Justiceiro é maravilhosa. E não só, né, o Jon Bernthal, como também o Charlie Cox, o Vincent D'Onofrio. Gente, as atuações estão irretocáveis, estão impressionantes. E esse diálogo dos dois, dá pra ver um outro ponto, né, uma outra coisa que o Matt tá passando, que é o quê? Ele tá tentando não voltar a ser o Demolidor. Então tem uma hora que ele para assim na frente da arma, olha pro Frank e fala, cara, você podia usar isso aqui pra alguma coisa útil. Sabe, um lance do tipo, cara, eu tô tentando, eu não consigo, então, vou em alguém que ainda tá atuando como vigilante pro cara chegar lá e resolver. Só que assim, ele não esperava o diálogo que ele teria com o Frank. A série demonstra isso, que o Frank simplesmente chega pra ele e fala, e você? Está sendo útil, Vermelho? O fato dele chamar o Demolidor de Vermelho é muito quadrinho, gente. É muito foda. E assim, a discussão sobre os dois têm o mesmo objetivo, que é acabar com a bandidagem, com a pilantragem, com tudo que acontece na cidade, só que com filosofias diferentes. Então os dois têm um embate ali, né, de divergência de opinião, e até que finalmente o Demolidor chega, cara, e toca num ponto sensível. O Demolidor poucos personagens nos quadrinhos entendem tanto de vingança quanto o Demolidor. E tanto é que ele fala pro Matthew, eu sinto o cheiro disso em você. Ele literalmente coloca o Matthew contra o próprio Matthew. Porque, você tá vindo aqui reclamar que, eu sou errado, que eu tenho que fazer algumas coisas úteis, tá? E você? Tá feliz que você tá ali prendendo o bandidinho e não sei o quê, mas e aí, você conseguiu salvar o Fog? Meu, na hora que ele fala isso, sabe, dá pra ver, né, o Demolidor perdendo a calma algumas vezes, ele até pede desculpa em algum momento. Na hora que fala do Fog, cara, é complicado. Tanto é que, sabe, essa interação entre os dois é dolorida pro Matthew, só que o Demolidor também entende que, tipo, até o Demolidor meio que nota que quase passou do ponto, saca? E o Demolidor não é um cara que se preocupa em ultrapassar os limites. E ali o Matthew literalmente coloca um pouco do rancor pra fora, um pouco do medo, o arrependimento, né? Porque bem ou mal, ele poderia ter matado o mercenário antes de tudo que aconteceu no final da terceira temporada de Demolidor. E ele não fez. Ele poderia ter matado, né, o mercenário quando o mercenário caiu. O mercenário estava vivo, ele poderia ter decidido matar, mas não. Ele preferiu apostar na lei. Ele preferiu apostar no sistema.
E o cara tá lá, em prisão perpétua. Dá pra ver, sabe, o remorso. E beleza, eu fiquei feliz que a lei foi feita, mas aí o Demolidor joga na cara dele. Tá, mas e o Fog? Tá vivo? Então, sabe, são contrapontos, sabe, são facetas de uma conversa muito bem estruturada pelo roteirista. Eu achei, assim, sabe, bem profundo aquele bate-papo. Se não foi um dos melhores diálogos de dois heróis dentro do CM, se não foi o melhor, tá entre os melhores diálogos. Foi bem profundo. E aí o episódio acaba de um jeito muito peculiar. Lembra que eu falei pra vocês sobre o contraponto Fisk e o contraponto Matthew? O Matthew vai lá, deita com a doutora Glenn, os dois se curtem, dormem, ele acorda no meio da noite, vai lá, olha as máscaras, pega os bastões dele e vai pra cima do telhado treinar ali com os bastões. Enquanto Wilson Fisk vai pra um cativeiro qualquer, ele que é um cara pomposo, coloca ali uma bela refeição chique, começa a comer, enquanto ele tá conversando com o Adam, né? O ex da Vanessa. Então, sabe, e esses dois momentos foram feitos frame a frame. Então, literalmente colocando que a série tá segurando os dois nos seus momentos. Só que assim, o Wilson Fisk não tá conseguindo fazer as coisas acontecerem sem ser o rei do crime, e o Matthew não tá conseguindo fazer as coisas acontecerem sem ser o Demolidor. Então, a série mostrou nesse final de episódio exatamente isso pra gente. E em algum momento, a gente vai ver o Wilson Fisk ficar insano, e em algum momento, e aí fazendo alusão, né, ao nome da série, em algum momento a gente vai ver, né, o Demolidor, o Matthew Murdock renascendo como Demolidor novamente. Por isso o Born Again, né? Então é bem provável que a gente deva ver isso, talvez no final do próximo episódio, ou possivelmente no sexto. Mas até esse presente momento a gente já tá no meio da série e ela tá irada. Mas e você? Tá curtindo a série? Tá curtindo os acontecimentos, o enredo? Tá feliz com o que tá vendo? Como se você estivesse assistindo aquela versão original da Netflix? Ou tem algo que você não tá curtindo na série? Deixa aí nos comentários. E se você chegou até aqui, obrigado demais pela audiência, obrigado demais por estar acompanhando a gente. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Eu vou ficando por aqui, mas eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, galera. Fui.